Começando mais um episódio Depois de Umas, então puxa uma cadeira porque hoje esse papo vai longe. E depois de umas, a gente tem muito pra conversar. Separe então a sua bebida preferida e acompanhe a gente aqui quase toda sexta-feira, trazendo mais um episódio pra você se desligar um pouco da aceleração do mundo e dar umas risadas com a gente. Hoje eu tenho, além de casa cheia, dois convidados muito especiais pra falar de um assunto interessante e que muitas vezes causa mistério, dúvidas. Vamos entender um pouquinho mais o que vai acontecer agora. Olá, eu sou o Cauã Raymond. Não, mentira. Mentira, não. Essa tá na lista das piores invenções Pra você que não ouviu ainda o episódio sobre invenções, volta lá. Tem uma invenção que é do Calm, que é um aplicativozinho que ele começa falando assim: olá, eu sou o Cauã Raymond. E aí, quer me fazer dormir. Então, assim, tipo, não tem condições. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Eu sou o André Walla e esse é mais um episódio do Depois de Umas. Hoje a gente tem convidados muito especiais e a gente vai falar de hipnose. Funciona, não funciona, dá pra fazer à distância, dá pra usar pra emagrecer, dá pra usar pra tirar fobia, dá pra usar com realidade virtual. Hipnose é um assunto que, cara, já tá nas nossas mentes aí há muito tempo, né? Segundo o Fábio Puentes. Bem dormido. Bem dormido. Ramon Puentes. Cara, então, hipnose. E eu vou começar apresentando o meu convidado. Eu trouxe um convidado que vai dizer o que ele sabe de hipnose, o que ele já fez, como é que ele entrou nesse mundo e tal. Mas, primeiramente, Roosevelt Feitosa, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Muito bem-vindo. Apresente-se e o que temos à mesa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história aí, como é que eu fui parar nesse mundo de hipnose. Já antecipo que hipnose não existe e eu não acredito em hipnose, tá? E aí vou explicar por que eu não acredito em hipnose. Acabamos de perder 58 ouvintes. Praticamente todos os que a gente tem. Era exatamente os 58. Aqueles. Mas para saber tem que acompanhar até o final, né? Por que eu não acredito que hipnose não existe. Muito bem. Tem o João Clebismo aí. Isso, assim, esses convidados é que eu gosto, cara. Isso assim aí, que é bom. Agora já era, agora todo mundo ficou. Segura a audiência. Vai dizer que você não é. Vai dizer, André, que você não é da época do 1406, quando você chegava da boate de madrugada e ficava aquele programa lá de venda de produtos ali, você não conseguia desligar. Aquilo ali é hipnose. Totalmente. Facas Guinso, Vivarina, Amber Vision, são os produtos de qualidade elevada. Isso. Fora o medalhão persa, né? Lembra do medalhão persa? Rapaz, até Ciro Bottini eu gostava de ficar olhando. Compra. Não, Bottini era massa. Obrigado, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Vou passar a palavra pro Fredão Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, que temos à mesa. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos à mesa uma Oatmeal Stout da Santa Ambroise. Ela é uma stout com aveia, né? Ela é feita com aveia na receita. Que então, merda, que bosta, tamo aqui, Léo. muito que bosta, que cerveja bosta. Que merda, hein? Que merda. Mingau, mas tudo bem, vamos lá. É uma cerveja nova. Confessa que essa aí é a sua ração da semana no seu cativeiro aí no bem. Você misturou. Isso, é que você toma uma breja, já se alimenta também com um mingauzinho de aveia. Eu hoje tô aqui com a minha cerveja da Quaker, que é uma cerveja com aveia. Tô tomando já aqui. veio com maisena, né? É, isso mesmo. Pelo amor de Deus. Muito bom. Farofa Pistola, bom dia, boa tarde, boa noite, que temos à mesa. Fala, moçada! Beleza? Cara, tô cada semana mais evoluído. Hoje eu tô tomando um Porta 6, um vinho português maravilhoso. Na verdade era só o resto, que eu bebi todo ele ontem. Só tem um golinho, mas vamos nessa. E a gente tá num prestígio danado, porque na semana anterior ele comprou o vinho e falou assim, não, eu comprei porque tava na promoção, então era esse mesmo. Agora foi o que sobrou de ontem. Se der, na próxima semana, vamos ver, né, o que vai sobrar e a gente usa aqui no podcast. É a crise financeira. Eu agradeço. Ou ele vai abrir o programa da semana que vem tomando tubaína, né, velho? Eu tenho um segredo pra semana que vem, já dizendo aí o João Clebismo.
Próximo episódio, comprei um gin maravilhoso, vocês estão lascados. Um gin? Uau, vamos fazer um episódio diferenciado. Aproveita, Farofa, e apresenta seu convidado. Galera, eu trouxe um convidado, um grande amigo, tem tempo que eu não vejo ele. Ele é um cara fantástico. Tadinho de mim ou dele? Dele, né? Ser seu amigo há tanto tempo assim. Beto Barros, famoso, maravilhoso, cara que transformou muita coisa na minha vida aí. Vai, Betão. Aí, Betão. O que temos à mesa, Betão? Boa noite, bom dia, boa tarde também a todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui. Hoje eu trouxe uma cerveja aqui, que essa aqui só quem é brabo mesmo que bebe. É Skol Beats, viu, galera? Olha aí, ó. Hoje eu vou ficar hipnotizado. O patrão foi maluco, enlouqueceu. O gerente enlouqueceu. Não sei se não bebo, então se do meio da live pra frente eu estiver tirando a roupa aqui, essas coisas, tá tudo bem. É tudo hipnose, viu, galera? É tudo hipnose. Porra. Aí sim, hoje vai ser mais louco que aquele episódio do Sotaques, que foi o episódio mais louco que a gente já fez. Acho que hoje vai ser mais louco. Então, Léo... Tentando que eu acredito em hipnose, viu? Então, bora, vamos ver o contraponto. Polêmica. Briga. Polarização no depois de umas, hein? Senhor Leandro Lousada, vulgo Léo Lousada, do Conhecimentos da Humanidade, a mente mais brilhante deste podcast. Vocês não estão vendo a imagem, mas eu estou dizendo que é verdade. A cabeça a gente sabe que é a mais brilhante. Que temos à mesa, meu amigo? Pô, eu... Adivinha. Há um mês atrás tinha uma promoção no supermercado, comprei quase o supermercado inteiro de Eisenbach, então eu preciso agora desovar as Eisenbach e tô tomando uma American IPA pra poder abrir espaço na geladeira e caber comida. Vai, Fredão. Eisenbach... Patrocina nós. Patrocina nós. Patrocina nós. A gente tá fazendo... Eu tenho que beber, senão não cabe mais comida na geladeira. Eu preciso abrir espaço pra comida. E quero dizer que eu já fui hipnotizado. Opa! Então vai começar com essa história já. Algumas vezes? Ô, louco! Algumas vezes. Olha aí, o cara, velho, já mandou essa na lata. Eu só queria dizer pra Eisenbach, caso eles estejam ouvindo a gente, que pode mandar umas aqui pro Canadá, porque a cerveja é boa pra caramba. É, cara, então, é bom que ele mande, porque eu vou acabar de queimar um patrocinador possível agora, nesse momento, mais um, porque eu tô tomando uma cerveja que já foi eleita uma das piores cervejas dos Estados Unidos, e faz jus. Inclusive, nesse momento eu tô comprovando que realmente o cara... faz jus o prêmio que ela ganhou, o título, que é uma Miller, Milwaukee's Best. Então ela já, se vocês olharem aí, realmente ela já foi eleita uma das piores, junto com a outra que eu tomo também, que já tá mais que queimado aqui, que é a Coors Light. Então, assim, já são cervejas das piores. Então, assim, pra manter a primeira foi uma Bavária Premium Edition aqui da Costa Rica, que é uma boa cerveja. Bavária da Costa Rica, patrocina nós outros. Não sei se nem se fala patrocina assim em espanhol. Não faço nem ideia. Mas a do Brasil não. Do Brasil, obrigado. Fica tranquilo aí, tá sossegado aqui o patrocínio. Perdemos mais um. Fica com os amigos, fica com os amigos. A gente Perdemos mais um patrocínio. A Milwaukee's Best faz todo jus a esse título. Ô, André, acabei esquecendo de falar aqui o que eu tô tomando aqui, cara. Fiquei tão empolgado aqui. Aqui é uma Franciscaner. Franciscaner Weissbier de trigo, né? 5% de teor alcoólico, né? O IPU dela é 10. É uma cerveja... Eu gosto da cerveja de trigo porque é mais suave, né? De milho, de trigo. Me agrada mais. Estava aqui estocada aqui. Pedi autorização aqui pra minha esposa pra beber hoje, né? Sexta-feira. Falei, vou estar com os amigos. Tudo autorizou. E tô tomando aqui, cara. Wisdom. Essa sua cerveja, ela é 2 vezes mais cara que a caixa do vinho que o Farofa tá tomando. Não, para com isso. Peguei na promoção. Na promoção mesmo. Se fosse no preço normal, era 35. Caralho, velho. Que isso, velho. Faz isso não, cara. Mas a gente tá acostumado. Farofa é um cara de um paladar muito específico pra vinho. Só os ruins ele gosta. Que o diga o Benjamin. Não, Farofa, cara, não tem jeito. Depois que você veio com o Benjamin e falou depois no outro dia que tava numa ressaca do diabo, e aí pegou, aí já era, não tem mais jeito. Eu também tomei 6 garrafas de Benjamin, podia ser o melhor vinho do mundo.
Esse é o vinho do Papa. Muito bom, vamos começar o nosso primeiro episódio já com uma pergunta aqui diretamente, uma pergunta bastante direta para que as pessoas saibam. Vou perguntar pro Roosevelt que começou a falar e depois o Beto pode fazer o contraponto, se ele quiser. O que é hipnose? Hipnose, resumidamente, e aí numa linguagem cotidiana, né, nada mais é do que foco e concentração em um só elemento. Então, basicamente, quando você se concentra ou foca a sua mente em algo, provavelmente você está num estado de transe e, consequentemente, num estado hipnótico, né? Isso é comum. A gente entra de 5 a 7 vezes em transe todos os dias. Todos os dias. Rapaz. Olha só. E mesmo assim, o Roosevelt não acredita. Beto, você tem um conceito parecido de hipnose que é adicionar algo mais? Algo mais? Ou eu vou te fazer uma pergunta, então, já logo depois dessa, vai. Ele falou realmente algo bem natural da nossa mente. E eu gosto de conceituar muito, é um conceito que também é muito falado sobre hipnose, que é o uso da comunicação, e aí pode ser a comunicação verbal ou não verbal, para alterar a percepção da realidade da pessoa. Então é algo que muitas vezes numa propaganda, num filme, num livro, numa conversa, a gente consegue fazer com que a pessoa olhe determinadas situações sobre uma nova perspectiva e aquilo gere novos aprendizados, gere uma nova visão sobre tudo que está acontecendo e ela tem transformações, tem aprendizados com isso. Muito bem, muito bem. Eu fiquei com uma dúvida, André. Vá. De um negócio que o Roosevelt falou. Ele falou assim, quando a gente foca muito numa coisa, a gente entra num estado de transe. Se eu focar muito numa mulher, eu vou entrar num estado de transa? Na verdade, eu ia fazer essa pergunta, quem é casado aqui e há quanto tempo, né? Porque dependendo do tempo que você é casado, vai determinar o nível de transe que você tá, né? Se é leve, profundo, né? Muito profundo, então é de acordo com o tempo. Provavelmente, você é casado, Léo? Eu sou. Há quanto tempo? 15 anos. Então, você tá hiper concentrado e hiper focado nela nesses 15 anos, né? Você nunca desfocou, né? Transe profundo. Então, você tá num transe, né? Você tá num transe hipnótico aí, focado. Tá num transe esposa, e não eu transa. Eu sabia que era isso. Chamam de casamento, mas eu sabia que era isso. Tem uma diferença no casamento muito grande entre transe e transa. Só não fica tranquilo. Tem uma diferença grande. Você tá num transe, mas a outra parte você esquece. Não. Nem vem com essa conversa que aqui não. Todo mundo é casado e a gente tá sabendo como é que é o leriado. Aproveitando que vocês estão levando em consideração esse item, né? Muitas pessoas confundem a hipnose, dependendo do estado que a pessoa tá, com o sono. Então cuidado com esse negócio de você tá em transe e também tá meio acordado e meio dormindo, é um problema. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque a hipnose a gente tá sempre bem acordado, tá, gente? Então é só pra vocês saberem. Boa. E a pergunta... Quem tá meia bomba de transe, não. Porque nem sempre quando você tá em transe, você transa, né? E nem sempre quando você transa, você tá em transe. Ou nem sempre transa e não importa o resto da hipnose. Mas a pergunta, assim, aí depois disso, o que é? Então é importante saber qual é a base científica, no que é baseado a hipnose. Muita gente pensa no charlatanismo absoluto. Muita gente quer comprovações, quer saber. Eu acho interessante, já usei isso várias vezes, não para hipnose, mas para outras coisas, que é ninguém se questiona o micro-ondas. Que você tem uma caixa de lata, você pega um prato, bota lá dentro, não tem fogo, não tem nada, você aperta dois botões, ele faz tururim, e a comida tá quente, você só pega e come. Você acredita na ciência naquele momento. Aí quando você vai para outros lados, você quer questionar a ciência. E na hipnose, acho que acontece um pouco disso. Então, é mais ou menos assim. E em que se baseia isso? E quais são as principais aplicações no dia de hoje? Mas pode começar dizendo em que se baseia cientificamente a hipnose. Não sei qual de vocês quer começar, eu também não dirigi a pergunta. Bom, realmente a hipnose ela já é algo muito antigo. Esse uso da comunicação para alterar a percepção de realidade, por exemplo, as pessoas eram levadas a estados alterados de consciência para trabalhar a cura, isso há muito tempo atrás. E, então tem história disso ao longo de muito tempo. E mais recentemente, nos últimos, vamos dizer assim, 50 anos, a partir dos anos 70 ali, quando foi surgindo o neuroimagiamento, foi surgindo também algumas medições de áreas que estão sendo mais vascularizadas enquanto o encéfalo está funcionando. Então, a ciência pôde comprovar que realmente a pessoa, quando ela está em alguns estados hipnóticos, algumas áreas são mais ativadas e outras menos ativadas. Então, a parte de ciência, ela busca muito entender o que está acontecendo no encéfalo, quais as áreas são mais ativadas ou menos, e hoje já tem vários artigos científicos
que comprovam realmente que existe essa mudança. E também tem todo um olhar pela parte da fenomenologia, que muitas vezes as pessoas veem as pessoas em hipnose acontecendo aqueles fenômenos, então também a gente diz, né, que tem a teoria do estado e não estado. Então, no caso, um dos usos que você perguntou da hipnose, ela é muito usada hoje pela medicina, por exemplo. Ela é aceita pelo Conselho de Medicina, de Fisioterapia, de enfermagem, de odontologia, vários outros. E, por exemplo, no uso da hipnose para quem tem problema, que, por exemplo, você vai tratar dor, tudo, você diminuir a percepção de dor daquela pessoa, muitas vezes, para fazer uma pequena cirurgia ou uma grande cirurgia, que é possível, tá? Não são todos os casos, são pouquíssimos casos, mas é possível fazer até grandes cirurgias em hipnose. Caraca. É importante que você tenha certeza que realmente você está naquele estado para que a pessoa não venha, no meio de uma cirurgia, por exemplo, começar a sentir dor e atrapalhar todo o processo. Então, hoje ela realmente tem vários artigos científicos também, é utilizado com várias questões na área de psicoterapia, comprovando que a hipnose, quando utilizada, ela é como se fosse catalisador da terapia. Ela aumenta, principalmente assim, o tempo, diminui o tempo de sessões necessárias. Por exemplo, tem vários artigos da parte de psicologia cognitivo-comportamental que, quando utilizada, a hipnose tem uma melhora um pouco mais rápida, potencializa. E assim vai. Então, eu indico até para quem está ouvindo depois, colocar nesses sites de buscas científicas, né, sites acadêmicos como PubMed, Google Acadêmico, Cielo, todos, colocar lá hipnoterapia, vocês vão ver hoje o quanto de artigo científico tem falando sobre a ciência por trás da hipnose. Então, realmente, hoje tem comprovações científicas da veracidade da hipnose, tá, gente? Se você quiser complementar aqui. O interessante, André, é que vem desde os egípcios aí, câmaras de sono, né? Eles acreditavam no Hipnos, que era o deus do sono, por isso que vem o nome de hipnose. Eles acreditavam que essas pessoas iam para essas câmaras, né? E ali elas dormiam e se curavam, né? E aí tiveram vários desdobramentos, várias evoluções, como o Beto falou. E o interessante é que, em termos práticos, a medicina, por exemplo, usa para anestesia, né? Uma analgesia. Você consegue, dependendo do estado de trânsito que a pessoa tiver, né? Se ela entrar, por exemplo, que a gente chama de coma hipnótico, que é um estado chamado SDAIL, é possível amputar um membro dessa pessoa sem anestesia e sem que ela sinta dor e ela com os olhos abertos. É possível fazer um parto sem dor com a mulher em transe hipnótico. Então existem várias aplicações, né? Na odontologia você consegue fazer procedimentos cirúrgicos aí com a pessoa em transe. Então a aplicação ela não tem uma limitação, cara, é infinita. Mas assim, tudo que... Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Isso também a pessoa tem que acreditar que é possível, né? A pessoa que está sendo hipnotizada, no caso. No caso, a hipnose, ela parte do princípio, do pressuposto da sugestão. E ela precisa ser aceita por você. Entendi. Então, quando eu vou para churrasco, para festa, o pessoal fala, hipnotiza aqui. Aí vem uma pessoa e fala, eu duvido você me hipnotizar. Você não vai conseguir. Cara, não vai rolar. Não vai. Porque é consensual. Ela tem que querer. Entendi. Ainda assim, existem técnicas em que, às vezes, conscientemente ela fala que não quer, mas subconscientemente ela quer passar pela experiência e a gente consegue colocar em transe. No processo de hipnoterapia, hoje, eu utilizo técnicas que eu te coloco em transe, mesmo que você conscientemente não queira. Através de processos fisiológicos, eu te coloco num estado alterado de consciência. Essa é a parte que eu tenho medo. Essa parte eu tenho medo. Então, e o medo, por ser uma emoção, é uma porta de entrada para a tua mente subconsciente. O medo é excelente para o processo terapêutico, porque a partir do momento que eu acesso as tuas emoções, eu estou na tua mente subconsciente, né? E aí daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, toda vez que você acessa uma emoção, você está no estado subconsciente, que é essa camada um pouco mais profunda da tua mente. Então, se eu te perguntar assim, por exemplo, Farofa, você pularia num poço de ariranha, cheio de ariranha? Agora, se eu te pagasse 10 mil reais, você pularia nesse poço de ariranha? Provavelmente a tua mente consciente vai falar, não, eu não pularia, por que eu vou pular, né? Vou morrer lá, 10 mil reais? Não. Se 10 mil reais eu ganho por dia aqui no meu trabalho, né? Enfim, mas se eu te fizer a mesma pergunta num contexto diferente, fala assim, cara, se teu filho tiver caído num poço, se seu pai, uma pessoa muito próxima a você que você ama, tiver caído num poço de ariranha, e a única forma dela se salvar é você pulando lá dentro, você pula? Provavelmente você vai pular. Porque você vai acessar uma emoção tua, vai te dar uma descarga de adrenalina, vai multiplicar a tua força por 10 e vai pular lá. Das duas, ou você vai morrer tentando, ou você vai matar a ariranha e vai salvar aquela pessoa. Então, tudo que está ligado à emoção é uma porta de entrada para o processo
de hipnose. Betão, se você quiser complementar aí, cara. Não, bacana. Isso é até para exemplificar, né? Vale, por exemplo, quando você tá lá na balada todo feliz, não nem só porque bebeu, mas você tá todo feliz, você acaba pagando mais pra galera também, no dia que você tá com raiva, muitas vezes, você acaba falando que não queria pela emoção. E a gente fala muito que a hipnose, ela tá muito atrelada também a comportamentos inconscientes. Então, muitas vezes, quando a gente está com foco em determinadas situações, outros comportamentos acontecem de forma inconsciente. Então, por exemplo, quando você vê aqueles fenômenos de hipnose de entretenimento, que é um outro uso da hipnose também para diversão, shows de hipnose, eventos corporativos, a pessoa está tão focada numa determinada ideia que muitas vezes as sugestões que você dá, da mão ficar colada, dela ficar colada na cadeira, dela esquecer o nome, ela topou tanto vivenciar aquela experiência que aquilo realmente acontece, gente, não é fingimento. As pessoas acham, poxa, isso é fingimento, não acontece. Mas realmente essa pessoa se propôs a fazer aquilo. Ela seguiu os passos do hipnotista. Eu sempre falo, imagina que o hipnotista, ele é o cara que está no banco de trás do carro e você está na direção. Você sabe, você está no controle, você não perde a consciência em momento algum, mas a pessoa está ali atrás dizendo, ó, vira à esquerda, vira à direita. Se você seguir os passos, você vai chegar onde ele está querendo te guiar. Mas se em algum momento você não quiser seguir os passos, você tem livre decisão de ir para outro lugar, sabe? Mas se você se permitir, você vai chegar onde a gente está dizendo aqui, que é esse estado de transe, né, que é a percepção subjetiva de estar no estado hipnótico. Então a gente chama de transe, é justamente essa sensação que cada um tem quando está em hipnose. E é diferente para cada um, tá, gente? Por isso que hipnose é algo também muito difícil de se medir, de se conceituar, porque cada pessoa tem uma sintomatologia diferente, cada pessoa responde à hipnose de forma diferente. E como uma habilidade, por exemplo, uma pessoa que joga futebol, se ela treinar futebol, ela vai ficar muito boa. Tem pessoas que têm uma facilidade genética natural de entrar em hipnose muito fácil. Ela é mais sugestionável, mais suscetível. E tem outras que não, mas com o treino, com o aprendizado, todo mundo é hipnotizável, viu, galera? É interessantíssimo isso. Assim, eu faço shows de hipnose, o Roosevelt também, a gente faz entretenimento, e é uma forma muito interessante de mostrar assim, o poder que a mente tem, né? Da gente estar aberto a sugestões, a gente estar focado em coisas certas ou erradas, o quanto isso pode interferir também na nossa vida. Então a hipnose, quando a gente ensina a hipnose e o funcionamento da hipnose, na verdade a gente está ensinando a pessoa a ser um ser humano melhor, viver melhor, então é muito interessante. Então isso mais ou menos responde a pergunta que eu tinha, porque o Roosevelt falou aí desse pessoal, tipo, tá num churrasco e fala assim, eu duvido, mas aí falou dessas portas alternativas para acessar a mente da pessoa. Então, assim, não existe pessoa 100% não hipnotizável? Vocês acreditam que assim, é possível hipnotizar qualquer pessoa? Eu acredito que é possível hipnotizar qualquer pessoa desde que ela queira. O que acontece, Fred, é que existem técnicas e caminhos. Então, eu posso levar 2 horas para te colocar em transe, se você ficar resistindo ou não quiser, né? E o farofa eu posso colocar ele em transe em 2, 3 minutos. Se ele tiver naquele momento, eu falo naquele momento porque pode ser que ali ele esteja suscetível e queira, e pode ser que no outro dia ele não queira mais. Eu sou vulnerável. Mas é possível, sou bem vulnerável, tô à vontade. Ele tá sempre já no transe da cachaça, então é mais fácil, né? Mas é possível. Trazendo para o cotidiano, o Beto também tem N exemplos aí, mas assim, você vai sair de casa, vai procurar a chave do carro, não acha a chave do carro. Aí você vira lá para a Gabi e fala, Gabi, cadê a chave do carro? Ela fala, amor, tá em cima da mesa. Você fala, não tá. Amor, não tá. Daqui um tempo você olha para a mesa e tá lá a chave. E você alucinou negativamente que ela não estava ali. Ali você se deu uma sugestão de que a chave não estava ali, passou a acreditar naquilo e realmente a chave não estava ali. Então o tempo todo a gente vive essas situações onde a gente consegue mudar a nossa percepção mental. Quando você sai todo dia do trabalho, né, do ponto A para o ponto B, que é a sua casa, provavelmente, dependendo do dia, dependendo do cansaço que você esteja, você vai entrar em estado de transe. Um belo dia você vai chegar em casa e a Gabi vai falar assim, amor, você trouxe o pão? Aí você fala, que pão? Não, o pão que eu te liguei para você trazer. Nossa, é mesmo, esqueci. Ou seja, você estava tão concentrado em ir para casa que você deixou de lado toda e qualquer sugestão ou informação que não fizesse parte daquilo que você precisava fazer naquela hora, entendeu? Então é uma espécie de transe. Quando você está assistindo o teu seriado favorito e o Arthur está te chamando e você não escuta, provavelmente você está em transe. Você anulou ali a tua percepção sensorial de audição naquele momento para concentrar no seriado. Então qualquer outra coisa que te distraia ou tente te distrair naquele momento não vai ter efeito, entendeu? Betão.
Justamente porque o foco e a atenção estavam naquilo. O celular é muito isso. Você tá ali no WhatsApp lendo um texto e, por exemplo, a sua esposa fala contigo, poxa, Beto, amanhã vai ter... Você responde automaticamente, ok. Aí ela percebeu que você só respondeu automaticamente, ela te pergunta, o que eu falei? Você geralmente não lembra, porque o seu foco e concentração estava no que você estava lendo no WhatsApp. Mesma coisa agora, por exemplo, meu filho está vendo ali uma televisão e eu estou focado aqui em vocês, então não estou nem aí o que está acontecendo na TV. Mas se eu, por exemplo, paro de frente com a TV e está passando um filme e eu estou focado naquilo, a gente entra em sintonia com o que está acontecendo com os personagens, a ponto do que o que está acontecendo com o personagem vira também a nossa realidade. Então a gente chora, a gente ri, a gente sofre. Existe alteração nas nossas emoções mesmo. A gente tem liberação de neurotransmissores, de hormônios. Por exemplo, se é um filme de terror e você está conectado com a história, você fica tenso, com medo, e o coração dispara. Você tem todo um sintoma e é toda uma ciência por trás, porque você entrou na história, o sistema simpático realmente ele dispara como se tivesse aquela pessoa fosse te atacar. Na hipnose, eu até brinco, assim, uma pessoa que está hipnotizada, ela dá um salto entre a realidade e o mundo imaginário. A hipnose é essa ferramenta que faz você viver por um momento o que está na sua imaginação e aquilo vira a sua realidade por um momento. Então é muito legal isso. Quando a gente consegue... E isso acontece, por exemplo, um depressivo. Um depressivo, muitas vezes, ele fica aqui no presente pensando, lembrando de coisas ruins que aconteceram no passado, decisões erradas, alguém que fez algum mal para aquela pessoa, e ela fica lembrando daquilo. No presente, ela está usando a memória dela para relembrar aqueles fatos, ela está sofrendo no presente toda uma alteração química corporal que leva ela a um estado depressivo. E a mesma coisa se você está aqui, por exemplo, lembrando de coisas boas, conversando sobre coisas boas que aconteceram no passado, o seu estado agora, você está no estado, poxa, ótimo, com neurotransmissores da felicidade, você está se sentindo bem, porque você está usando a sua mente, seu pensamento, a sua imaginação com foco para lembrar de algo. Então eu sempre digo nessas palestras que a gente faz, eu tenho certeza que quem fala muito isso, que é muito importante a gente tomar cuidado com os filmes que a gente permite rodar na nossa mente, porque ele está interferindo muito na nossa realidade no presente. Então a nossa mente ela tende a voar muito para o futuro, né? O que a gente tem para fazer amanhã, os planos que a gente tem, o que é que vai dar certo, o que é que vai dar errado, e a gente fica lembrando muito também das coisas do passado. Pouquíssimas vezes a gente está presente realmente ao que a gente está fazendo. Agora está todo mundo aqui presente, a gente está na live, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, estamos bebendo, estamos fazendo tudo. Então a gente está vivendo o presente. Só que, infelizmente, não é bem isso que acontece na mente das pessoas, principalmente as pessoas que, infelizmente, têm pensamentos mais disfuncionais e geram a problemas, a patologias psicológicas, né? E a hipnose hoje ela é bastante utilizada nesses casos. E para a gente acionar estados, potencializar estados. Existem vários, eu sou da área de educação física e fisioterapia. A hipnose é muito usada, por exemplo, para as pessoas vencerem seus limites, muitas vezes. Às vezes é uma questão mental, da pessoa acreditar que não é capaz, e com a hipnose a gente consegue mostrar para ela que ela é, ou ela consegue se ver realizando, entrar no estado ótimo e conseguir aquilo. Eu tive um caso de um cliente, para vocês terem ideia, só para você ver o tanto que é incrível. Ele tinha que passar no concurso, ele tinha que fazer 3 barras. E ele fazia 2, na hora que ele ia fazer a terceira ele travava. Travava de não conseguir mesmo. E ele já estava super preocupado, procurou médico para tomar anabolizante, procurou professor de educação física para treinar, procurou vários profissionais para conseguir fazer e não estava conseguindo. Ele foi lá no meu consultório, a gente conversou, tudo. Ele fez, eu falei, faz a barra que eu vou filmar. E ele fez 1, 2, aí ficou assim na segunda. Aí eu fiz todo um trabalho de hipnose com ele, de concentração, levamos várias questões, a gente trabalhou. E aí ele saiu do meu consultório, eu falei, pois agora vai lá e faz a barra. Ele fez as 3 barras. O que aconteceu naquele momento? Ele entrou num estado ótimo, em que ele realmente rompeu as barreiras mentais dele, que estavam prejudicando ele a fazer aquilo, ele acreditava que não conseguiria, e ele tinha condições físicas de fazer. Claro que hipnose não é uma panaceia, não vou dizer para você agora que você vai fazer 10 barras, sendo que você não tem condição, mas ele tinha condições de fazer 3 ou talvez até 4 barras, e estava limitado por alguma questão emocional. E ele fez. Cara, foi incrível. Só para vocês terem ideia, às vezes, do que pode acontecer. O Farofa mesmo sabe, né? Teve um cliente nosso do triatlon que, nadando, ele levou alguns caldos lá no lago Paranoá e aí começou a ter fobia de nadar em água no lago. E ele tinha feito a inscrição pro Ironman que ele tinha que nadar quase 4 quilômetros no mar. Fizemos um trabalho de hipnose e tudo e ele conseguiu completar a prova. É um trabalho, sabe? Então é muito interessante, gente. O potencial da hipnose é muito grande. Massa, cara, muito legal. E, Léo, conta pra nós aí a sua experiência com hipnose, como você foi hipnotizado, o que aconteceu? Foi no dia do cabo de guerra da Xuxa, e por isso que você perdeu? O que aconteceu?
Foi no passo ou repasso? Foi competência mesmo. Foi no passo Ou então ele estava em transe no dia que ele foi no programa do Ratinho. Sim. E é por isso que ninguém sabe o que aconteceu lá. Tava eu, Paulinho Vilhena, aí não sei o que, vai. No dia que ele pulou, no táxi. Quanta ideia errada. No dia que ele pulou acho que vocês foram muito tempo sugestionados aí pelo Roosevelt e pelo Beto. Vocês já estão em estado de hipnose. Ou a cerveja levou vocês para um estado alterado de consciência. Eu não estou tomando cerveja, estou tomando Milwaukee's Best. Que é outra coisa. E o Benjamin. Quase a gasolina da cerveja. Cara, eu tenho um amigo meu que é hipnólogo e como eu tenho um canal no YouTube que a gente trata de uma série de assuntos que estão ligados ao autoconhecimento, então uma das coisas que a gente já trouxe lá foi a questão da hipnose. E a gente foi no evento que ele tava e eu tava com o meu sócio lá no canal e o meu sócio é psicólogo, ele não acredita em hipnose. Ele acredita em estado de foco e em estado alterado de consciência, mas ele não acredita que a hipnose funciona, não como algo que possa ser sugestionado, pelo menos até aquele momento. Porque aí quando a gente chegou lá, o cara tentou me hipnotizar algumas vezes e ele não tava conseguindo, e eu tava, querendo ser hipnotizado. Só que ele tentou comigo, assim, a gente sabe que quanto mais tempo você prepara a pessoa, mais você vai fundo no inconsciente dela, e você consegue ir colocando ela em transe ou implantar as sugestões ali para que aquilo floresça. E ali, a gente no meio de um evento, no auditório, ele começou a tentar já me hipnotizar. Você tá vendo a coluna rosa? Eu olhava pra coluna, a coluna tava normal. Mas aí depois ele foi plantando as sugestões, em mim e no meu sócio. E aí ele me hipnotizou uma hora pra... Aquele truque que é bem comum, né, da hipnose, de colar a mão e não conseguir descolar. Então esse foi o primeiro que ele começou a me sugestionar. E aí o meu sócio, nessa de não acredito, ele começou a hipnotizar ele. E meu sócio começou a rir. E ele começou assim, ri mais. E ele começou a rir, eu filmei isso. Ele ria de não conseguir parar mais de rir. E de chorar de rir. E aí, beleza. Isso aconteceu nesse evento. Aí ele foi, me hipnotizou, mais umas outras coisas. Aí a gente chamou ele no canal um dia. A gente ainda gravava presencialmente, né? Antes da pandemia. E ele de novo brincou comigo e com o Bruno, com esse negócio da hipnose. De novo fez o Bruno rir, que não conseguia parar de rir. E eu tava falando uma hora, ele falou, agora você vai parar de falar. E eu não conseguia falar mais. Então isso foi ao vivo. A gente com 5.000 pessoas na live e o cara fez isso ao vivo. Aí beleza. Muito tempo depois a gente tava numa outra live e o convidado começou a falar de hipnose. E ele tava no chat. E só de começar a escrever algumas coisas, o Bruno, que tava do meu lado, começou a rir e não conseguia mais parar de rir. Porque já tava tão sugestionado pelo negócio que ele só de ler o cara escrevendo as coisas, ele começou a rir, não conseguia parar de rir. E eu comecei a rir do Bruno e nós ficamos uns 10 minutos na live e os dois rindo, né? Porque foi muito bom, cara. E aí eu falei pra ele, tá vendo? Você foi hipnotizado. Ele, não fui. Aí eu mostrava o vídeo pra ele, eu falei, olha isso aqui. Aí hoje ele fica mais assim, tá bom, acho que eu fui hipnotizado. Ai, caralho. É muita maconha. Não, é hipnose. Cara, mas aí... Mas aí uma coisa que o Léo falou, eu queria também fazer uma outra pergunta pra Roosevelt e Beto. É possível hipnotizar uma pessoa remotamente? Sim. Cara, acabei de falar que a gente foi hipnotizado pelo chat, cara. Mas é porque vocês... Mas é porque vocês já tiveram uma experiência anterior, pô. O cara viu o Twitter já e começou a rir, velho. O uso da comunicação para alterar uma percepção da realidade, ou muitas vezes para levar você a um estado de foco e concentração, você estando aonde tiver e prestar atenção, pode acontecer sim a hipnose. Então é extremamente possível, e ainda mais com a pandemia. É engraçado, antes da pandemia as pessoas questionavam muito também o uso da hipnoterapia, da psicologia, da nutrição, várias coisas online, né? E é bom que a pandemia, uma das coisas que ela também catalisou foi essa questão do online, e foi percebido. E, inclusive, eu tenho até um relato próprio de dar, assim, eu comecei até um pouco mais de sucesso nos atendimentos online, porque quando a gente fala de hipnose, principalmente como por eu ser homem e atender, às vezes, mulheres, tal, ali na clínica, às vezes tem aquele receio de, poxa, eu vou perder a consciência, ele vai abusar de mim, tudo. Então, eu percebi que muitos clientes se entregaram mais à hipnose online, porque
Se você não tem nenhum medo e você segue os passos, acontece com todo mundo. Então é muito incrível. E realmente online eu senti que potencializou. Agora tem algumas questões que são ruins, né? A gente não está perto para, caso aconteça algum tipo de questão, que você precisa estar do lado para socorrer e tal, mas hipnose é algo extremamente seguro, então é extremamente possível de fazer online, mesmo. É mesmo porque, assim, Fred, quando você entra em transe, o pessoal, e se eu for e não voltar? Você não vai para lugar nenhum, você vai continuar onde você está, né? E se a pessoa que está me hipnotizando tiver um infarto e morrer, eu vou ficar preso para sempre na hipnose? Não, em algum momento você vai voltar para a tua mente consciente, a tua mente vai começar a racionalizar, você vai abrir o olho e vai ver a pessoa lá estirada, lá do outro lado, onde ela estiver. Mas não tem isso de... e outra coisa que perguntam, Roso, se você me hipnotizar, eu vou fazer tudo o que você quiser que eu faça? Não, a pessoa está 100% no controle. Quando você está em estado de transe, a tua capacidade de percepção, processamento cerebral, ele aumenta de 200 a 300 vezes mais. Você fica hiperconcentrado. Então, se você entrar em transe e falar, Fred, agora me passa aqui a conta do banco e a senha, você vai abrir o olho e falar, que história é essa de senha, cara? Eu não entendi. O que acontece é, uma vez que a gente tem uma relação de confiança, existem formas de eu fazer com que você faça alguma coisa que eu queira, mas em um contexto que para você é normal. Então, se você vai atender uma mulher, e você falar, agora você vai se despir aí. Ela não vai se despir, mas se eu falar, não, agora imagina que você está chegando em casa, num dia cansada, né, e agora você vai se preparar para tomar um banho e tudo, ela vai fazer essas coisas entendendo que moralmente isso é correto fazer. Mas provavelmente não é o que ela gostaria de fazer. Então, existe isso também. E assim, tudo que tem homem no meio, a mão do homem, cara, tá sujeito a esse tipo de coisa. Não só na hipnose, mas na medicina, né? A gente vê casos aí de abuso, né? Enfim, tá sujeito a esse tipo de coisa. Então, é muito importante as pessoas que vão procurar ajuda com hipnose que procurem pessoas sérias, porque as pessoas que não são sérias, como o Beto falou, você pode pegar uma pessoa numa live e falar, agora você vai fazer um nudes aí pra mim aí. E aí? Como é que faz? Então tem esses finge que está hipnotizada, né? E vai nessa. E vai embora. Entendeu? Então quem pediu nudes, eu finjo que tô hipnotizado e mando. Boa, de boa. Mas a pergunta então que eu ia fazer é: dá pra implantar uma sugestão? Acho que você já me respondeu, só pra confirmar. Dá pra implantar uma sugestão inconsciente pra alguém fazer alguma coisa contra a sua vontade? Nesse contexto de você criar uma situação que moralmente pra ela é certa, moralmente. Correta, moralmente ela vai fazer. Entendeu? Tá. Então, assim, se você der uma sugestão para a pessoa que agora você é o super-homem e eu vou fazer você voar aqui porque você vai voar como você nunca voou. Beleza, ele vai pular da janela, provavelmente. Entendeu? Porque o contexto permite com que ela entenda que aquilo é bom para ela. Então, volta, calma. De novo. Então, se deu medo agora. Deu medo agora. Deu medo agora. Deu medinho agora. Agora eu dei um medinho. Eu ia escutar o áudio lá que a gente ouviu no início lá, o áudio que todo mundo escutou no início, mas não sei se vale muito a pena de novo. Mas o negócio é esse. Tudo bem, a pessoa faria alguma coisa contra a sua vontade, mas ela faria alguma coisa irracional, digamos, uma coisa que... Não, ela, André, ela tem consciência do que ela está fazendo, né? Uhum. Isso é uma coisa que poucos profissionais da área falam ou colocam que é possível fazer, mas você imagina o seguinte, eu consigo te colocar, né? Qualquer um aqui, eu consigo colocar você com a cabeça numa cadeira e com os pés em outra cadeira e te deixar reto, tá? Eu te deixo reto entre as duas cadeiras e eu te dou uma sugestão dizendo que a partir dali você é uma barra de aço. E que é uma barra de aço, é uma barra indestrutível. O teu corpo, a tua fisiologia vai se comportar como se você fosse uma barra de aço. E eu vou pedir pro Fred, ou pro Farofa, ou pro Léo subir em cima de você, no meio das tuas costas ou na tua barriga, se você tiver com a barriga para cima, e ele vai ficar ali em cima, ele pode até pular e você não vai envergar. E você vai ficar lá. Nesse caso, se puder ser o Léo... melhor. Se for vai ser pior, porque eu vou sambar em cima de você. E aí, o que acontece? Porque os dois são mais pesados, bem mais. Você vai fazer isso, né? Eu vou te tirar do transe, ele vai sair de cima de você e tudo, tranquilo. Só que, cara, se você tiver lá uma protusão discal, uma hérnia na coluna, fisiologicamente você vai sentir isso depois, entendeu? Só que naquele momento, a sugestão que eu te dei é aceitar, você confia em mim, você vai se comportar como uma barra e vai fazer o que eu estou te pedindo para fazer. Você vai aceitar a minha sugestão. Então, da mesma forma, isso pode ser utilizado de diversas maneiras, né? Eu posso pegar um lutador de MMA, não sei se o Beto já teve a oportunidade, provavelmente já teve a oportunidade de trabalhar com lutador, e posso dar uma sugestão pro cara, você é uma barra
de aço inquebrável, você pode ir lá pra cima do cara que você não vai sentir dor nenhuma. E o outro cara pode quebrar os dentes dele, estraçalhar ele não vai sentir dor na hora. Depois ele vai sentir, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta que pode ser utilizada pro bem, como pode ser utilizada por outras finalidades também, entendeu? Que não sejam boas, né? Pode falar, Léo. Como tudo na vida, né? Como toda, tudo que você adquire uma confiança por alguém, depois você destrava sua confiança, porque pelo que eu pude ver, você tem alguns estados, né? O consciente, o sub e o inconsciente. Isso, né? Isso aí. Então você sai do consciente, tem uma barreira pro sub, e a sugestão que você dá é baixando essa barreira para poder acessar coisas que estão ali dentro. O inconsciente você não acessa, que é onde você respira, onde você sente fome, onde você... É aquela outra pessoa que vive em você. Né, que te sugestiona pro vício, que sugestiona pra outra coisa. Eu fiz meu dever de casa, tá pensando que não? Cara. Aí, depois disso, você acessa coisas que estão ali no sub, e aí sim você consegue desbloquear essa barreira. Aí, a partir desse momento que você adquiriu confiança, todo mundo que tem confiança pelo outro, e que tem muito mais chance de que se trair a confiança, a catástrofe é muito maior. Né? O problema é muito maior, você trair a confiança, né, de alguém que você conseguiu baixar essa barreira. Léo, qual que é a sua pergunta? Não, é com relação a isso. Eu quero entender algumas coisas. Porque assim, vocês falaram o tempo todo que a hipnose ela é algo seguro. Então, teoricamente, eu não posso usar a hipnose. A pessoa não vai fazer nada contra a consciência dela. Mas se eu colocar ela num estado de sugestão contínua... Então, eu vou tentar dividir minha pergunta em várias partes, tá? Então, assim, se eu colocar ela num estágio de sugestão contínua, eu posso fazer com que aquela pessoa acredite que ela me ame. Ponto 1. Ponto 2. Se eu implantar durante muito tempo uma sugestão no inconsciente de alguém, eu posso fazer com que aquela pessoa mate outra pessoa. E ponto 3. Pegando a psicologia, né? Se a gente pegar o Freud, a gente tá falando de id, ego e superego. Basicamente, a hipnose tá desligando o superego. Falando, não tem mais filtro social, vamos ver o que o ego quer fazer de verdade. E o Jung vai trabalhar com questões de sombra, que são questões que a gente não quer trabalhar, a gente joga pro inconsciente lá dentro da sombra, que é o que a gente não quer lidar. Então, basicamente, a gente está falando que o grande filtro de tudo isso é a moralidade da pessoa. Só que se a moralidade ela é fruto de uma época, então a hipnose também pode mudar com a época. Nossa, eu fiz várias perguntas ao mesmo tempo, né? Mas deu pra entender aonde eu quero chegar? Eu não entendi nada. Eu também não, deu um tilt aqui. Bom, pessoal, no episódio 2 de hipnose... Vamos lá, eu vou tentar responder a primeira, se puder a gente alternando, Beto, pra você contribuir com as outras, mas assim, o que acontece? Voltando um pouco no que o André falou, essa barreira entre o consciente e o subconsciente, a gente chama de fator crítico. Então, o teu fator crítico que vai permitir que uma sugestão nova entre ou não na tua mente subconsciente. A diferença é que uma criança de 10 anos, ela tem um fator crítico diferente de um adulto de 40, né? Então, quando eu dou uma sugestão para minha filha de 6 anos que ela vai ver o Bob Esponja, ela abre o olho e vê o Bob Esponja. Ela não fica como um adulto racionalizando se aquilo é real, se não é, ela vai imaginar. Quando você fala de amar para sempre, o que acontece, Léo? Algumas sugestões, que são as sugestões, a gente fala de sugestão direta, né? Elas perdem o efeito com o tempo. Por quê? Se eu te colocar em transe e pedir para você esquecer o teu nome, por um momento você vai esquecer o teu nome. Só que eu posso ficar dando essa sugestão todos os dias, né, para você esquecer o nome, mas em algum momento a tua mente vai recuperar o teu nome. Por que ela vai recuperar o teu nome? Porque ao longo da tua vida existem zilhões de episódios em que você sabe o teu nome, alguém te chamou, né? Você tem uma estrutura de memória que vai fazer com que aquilo não mude. Então, se eu disser para você que o seu nome é Fred, eu não vou conseguir mudar isso, porque existe uma história com N coisas que justificam que o teu nome não é Fred. Eu faço isso em algumas demonstrações, eu falo para você olhar para a luz e falo, a partir de agora o nome da luz aqui, da lâmpada, é fumaça. Você vai chamar de fumaça temporariamente, só que ao longo da tua vida você teve vários episódios que aquilo é luz. Então, eu não consigo mudar isso para sempre, mudar o seu nome, bem como fazer alguém te amar para sempre com sugestão direta. O que acontece quando eu dou uma sugestão para você através do teu fator crítico, a tua mente subconsciente vai analisar se ela quer isso de fato ou não. Então, quando uma pessoa me procura e fala assim, Rosa, eu quero parar de fumar, né? Eu falei, por que você quer parar de fumar? Porque a minha esposa falou que se eu não parar de fumar, ela vai me largar. Cara, o processo não vai funcionar, porque lá na mente subconsciente dele,
Ele não quer parar de fumar, quem quer é a esposa, né? E aí o que acontece? A gente acredita, né, como terapeuta, eu acredito, né, que todo comportamento disfuncional ele tem um ganho secundário. Então, tudo que te incomoda, você tem um ganho em manter esse comportamento. Então, atendo mulheres que querem emagrecer, e aí quando a gente faz o processo, às vezes eu uso regressão, que é uma das técnicas de terapia, não é o processo todo, muitas vezes está ligado, por exemplo, a abuso sexual na infância ou na adolescência. E aí a mente, para proteger ela, falou, não, você vai engordar, nenhum homem vai te desejar, e em função disso você não vai mais passar por aquele constrangimento de abuso. E aí o que acontece? Conscientemente ela quer emagrecer, mas subconscientemente ela não quer. Então quando eu tento obrigar alguém a se apaixonar por você, a te amar, existe uma memória construída ao longo da vida que vai decidir se aquilo é bom ou não para ela, né? Quando você fala de matar alguém, se eu consigo dar sugestão para matar alguém, isso é feito diariamente. Existem várias situações cotidianas onde as pessoas fazem isso. E aí o que acontece? Entre a mente consciente e a mente subconsciente você tem o fator crítico. Quando você baixa o fator crítico, você acessa as suas emoções. Quando a pessoa acessa as emoções, ela está suscetível a sugestões. E aí, uma das formas de você acessar a mente subconsciente, baixar o fator crítico, é hipnose. E aí você tem uma forma estruturada de fazer isso. E uma outra forma muito comum é quando você está em estado de choque. Então, quando você está em estado de choque, a tua mente consciente, racional, analítica, né, com memória de curto prazo, fica de lado. Você acessa a emoção e, baseado no que está programado para você sentir quando aquilo acontece, você vai agir. Então, quando você tem uma discussão acalorada com a tua esposa, e ela baixa o fator crítico e entra em estado de choque, e você dá uma sugestão para ela, provavelmente ela vai aceitar aquela sugestão. Então, se a pessoa está lá no momento lá chorando, desesperado, você fala, você tem que se matar mesmo, porque você não serve para nada. Opa, a mente dela está suscetível, naquele momento ela vai aceitar aquela sugestão, e de alguma forma ela vai concretizar isso. Então, é possível nesse sentido. E aí, quando a gente fala isso, eu falo muito para quem tem filhos, né? As sugestões que você dá para os seus filhos, elas são permanentes e duradouras, porque ela não tem um fator crítico dela ainda formado, ela está absorvendo o que vem do mundo. Então, se você diz para o seu filho que ele é burro e ele não vai aprender nada, ele vai ser burro e não vai aprender nada. Se você diz para o seu filho que ele é inteligente, que ele é capaz, ele vai absorver isso como uma verdade e vai reproduzir isso na vida adulta. E uma coisa assim, só para finalizar e o Beto continuar aí, uma coisa que eu aprendi nesses anos, eu estudei coach, hipnose, PNL, né? Acabei me apaixonando pela hipnose. Num dos cursos que eu fiz, a trainer, ela começa o curso falando assim, olha, eu trabalho com PNL, trabalho com hipnose, mas assim, eu não quero que vocês acreditem em nada do que eu falo, sabe por quê? Porque tudo que eu aprendi foi um babaca que aprendeu ou achou que era verdade e falou para mim e eu acreditei. Então, ao longo da história, sempre foi assim, alguém desenvolveu uma ideia, né, acreditou naquilo e as outras pessoas passaram a seguir e funcionou. E quando a gente fala de hipnose, de crença, eu vou trazer aqui para um ponto se você assiste a tua TV, né, e você vê lá que em determinado lugar alguém passou uma capa, né, um blazer na outra pessoa, a pessoa caiu no chão e se curou. Você vê aquilo ali, aquilo é impactante para você, naquele momento você está no teu estado emocional, você sai de casa, pega o teu carro e vai lá naquele lugar para viver essa mesma experiência. E o que vai acontecer no final? Vai passar o blazer em você vai cair no chão e vai resolver aquele teu problema. Isso sem levar em consideração do que você acredita, do que você professa, né? É uma questão mesmo de sugestão ou de autossugestão. Então, o resumo da hipnose é tudo que você precisa está dentro de você, cara. E você cria os teus problemas e as tuas realidades usando a tua própria mente. O que é complicado todo mundo sabe o que precisa ser feito para se curar, para se resolver, mas ninguém faz. Por quê? Porque quem manda na gente é a mente subconsciente, não a mente consciente. Então eu sei que eu tenho que comer bem, eu sei que tenho que dormir cedo, eu sei que eu não tenho que fumar, mas eu continuo fumando, dormindo tarde, me alimentando mal. Por quê? Porque é uma programação aí da mente subconsciente. E eu, como eu falo, eu acredito em tudo e não acredito em nada, porque a cada dia que eu vou entrando nesse mundo, eu vou descobrindo coisas que eu não sabia, que vão mudando a minha forma de ver o mundo. Né? E eu respeito todos os profissionais, né, o que eles falam, o que eles pensam, como eu também tenho o meu pensamento acerca das coisas. Betão, desculpa aí que eu vou estendendo demais aqui a fala. Não, bacana. Eu acho que tudo tem a ver com contingência, né? A situação, o momento, o ambiente. A gente é muito
ensinado e a gente vai aprendendo e a gente tende a seguir muito a nossa vida com base nas experiências que a gente teve desde a infância, e aquilo foi crescendo, foi se tornando realmente, como você falou, nossa programação. Mas na verdade são aprendizados, né, que a gente vai tendo, e são caminhos neurais, são circuitos neurais que, uma vez que tem algum momento, uma emoção, tudo é disparado aquilo, e a gente age sem pensar muito. Então a hipnose, ela ajuda muito, né, em parar um pouco esses processos inconscientes, e muitas vezes você ter novos aprendizados, dá a chance de você ter novos aprendizados, trabalhando essa emoção com foco, entre outras coisas. Freud, ele abandonou a hipnose 2 vezes. Uma primeira vez foi porque ele trabalhava muito com sugestão direta, como o Roosevelt estava falando. E a sugestão direta, tem pessoas que, se ela não for congruente, essa sugestão, ou às vezes eu falo como fisioterapeuta, a pessoa chega com a dor nas costas comigo, e eu faço todo um tratamento ali durante 30 minutos, 1 hora. Só que nas outras 23 horas ela está numa postura ruim, está dormindo errado. Não adianta eu trabalhar se durante todo o resto do tempo ela está fazendo tudo contra o que eu trabalhei. Hipnose, muitas vezes, a gente pode até dar uma sugestão, mas se na contingência dela, no dia a dia dela, ela está sendo bombardeada de outras sugestões que faz ela manter aquele comportamento que ela vinha mantendo, a forma de pensar, então ela não vai mudar. Mas muitas vezes a gente consegue, com uma emoção bem elaborada, fazer um trabalho, e às vezes a pessoa vai ter aquele insight, vai ter um aprendizado, novas conexões neurais vão ser formadas e ela vai mudar. Então, assim, a gente nunca sabe ao certo quando isso vai acontecer, mas é uma técnica que pode ser muito usada para isso. Então, a sugestão direta, ela depende muito de congruência e de ecologia, né? Quando a gente fala de ecologia, né? Tem que ser congruente com a pessoa, como você falou. Esqueceu o nome, daqui a pouco tem gente chamando ela pelo nome, ela vai ler o nome dela no canal e ela vai lembrar, não tem como. E depois Freud, ele largou a hipnose também, porque ele começou a usar a hipnose como uma ferramenta para pesquisar justamente esses traumas, esses conteúdos reprimidos. E ele começou a perceber também que muitas vezes a nossa mente, a memória, toda vez que a gente evoca uma memória, a gente está criando também novas memórias. A gente nunca resgata e evoca essa memória certinha como aconteceu. Sempre a nossa mente recria em cima. Então a gente pode criar falsas memórias também. Então a hipnose, sim, a gente usa muito a regressão. É uma das técnicas que a gente usa. Mas tem que ter muito cuidado também, porque muitas vezes nem sempre o que vem é real, é o que aconteceu. Às vezes pode ser uma analogia, pode ser uma metáfora que o próprio cliente está usando para trabalhar uma questão que precisava ser trabalhada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então é possível, existem sim muitas vezes traumas que aconteceram ali na infância que levou a aprendizados e faz com que a pessoa entre num ciclo de comportamentos automatizados e respostas automatizadas que muitas vezes só de você de sensibilizar aquele trauma, muitas vezes trazer novos aprendizados, reenquadrar aquele momento, a pessoa vai poder melhorar. Eu acredito que em contextos é possível sim, como a hipnose, a pessoa, a partir do momento que ela se entregou e ela entrou numa determinada confiança com o terapeuta, de seguir os passos e de alterar a percepção da realidade dela, se realmente a pessoa souber conduzir de uma forma maldosa, é possível sim acontecer algo que naquele momento vai contra o que o cliente faria, tá? E eu acredito que é possível. Não são todos, é muito raro isso acontecer, mas é possível sim também. Eu sou do lado do Roosevelt, infelizmente isso não é falado muito nos cursos, né, Roosevelt? Mas é possível. E uma coisa... Tem um episódio depois, pesquisem no Netflix, ou até no próprio YouTube, do Darren Brown. Ele faz algumas coisas, assim, alguns testes, né? Claro que também é televisão ali, tudo, mas é bem real ali. Ele pega algumas pessoas, até chega ao ponto, até que uma pessoa, ela comete um assassinato no final ali. Tem pessoas que conseguem ficar no gelo por muito tempo. Tem vários episódios interessantes, tá? E vale a pena dar uma olhada. E, cara, a hipnose, ela foi muito utilizada pela CIA, pela Rússia, para, em determinados momentos, ter alguns comandos e as pessoas agirem de acordo com aquele gatilho, aquele comando para realizar uma determinada ação. Isso é muito comum, tá? Em cursos de hipnose mesmo, a gente às vezes instala um gatilho e a pessoa 2, 3 dias depois usa aquele gatilho e ela tem um comportamento inconsciente. Nós somos seres que nós somos mais robôs do que nós imaginamos. A gente age muito mais, assim, tem até o Daniel Kahneman no livro Duas Formas, Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Ele tem um embasamento científico muito grande, várias pesquisas que ele mostra que nós temos basicamente 2 sistemas. O sistema 1, que é o sistema
automatizado, intuitivo. Ele, uma vez aprendendo, ele tende a ter uma intuição mais certa ou errada, dependendo da situação. E tem um sistema 2 que ele é mais lento, mais racional, que precisa parar para pensar. Então, no nosso dia a dia, nem sempre a gente está parando para pensar. Inclusive, ontem, cara, eu vi uma live que eu achei fantástica. Ele estava falando justamente que nós temos esse livre-arbítrio de pensar, de agir, de criar nossa realidade. Só que, infelizmente, são poucos os seres humanos que usam esse livre-arbítrio. A grande maioria, infelizmente, age no automático, no piloto automático, repetindo o seu dia a dia. Se a gente parar para ver o nosso dia a dia mesmo, uma grande parte dele é automatizado. E Léo, só para finalizar o bloco e para a gente seguir, respondendo a pergunta número 17 que você fez, em relação à evolução, cara, e aí é um ponto de vista meu, tá? Quando uma pessoa me pergunta assim, Russell, eu vou te procurar e eu quero resolver um problema, hipnose resolve tudo? Não, eu já falo que não resolve. Hipnose, cara, ela é um caminho, como existem vários caminhos, né? Então, assim, a pessoa ela tem que entender qual é o caminho que ela vai usar para resolver o problema dela. O que acontece é que a humanidade evoluiu e Freud não sabe as coisas que existem hoje, não sabia naquela época, né? Então ele fazia aquilo com base no que ele tinha ali como referência. E a humanidade evoluiu e hoje existem vários caminhos, cara. Então, assim, às vezes a pessoa que me procura, o caminho que ela quer, na verdade, é uma doutrina religiosa. Às vezes a pessoa me procura e fala, eu acho que realmente eu não sei se é para mim, porque a minha colega procurou um psicólogo e resolveu. Porque a minha mãe se curou com um psiquiatra tomando remédio. É o caminho que ela vai escolher e que vai fazer sentido para ela, né? E como o Beto falou, as pessoas às vezes criam falsas memórias num processo de hipnoterapia, mas que aquilo para ela faz sentido. Então a gente tem um caso aí clássico, né, Beto? A pessoa procurou um processo de hipnoterapia porque tinha gastrite. E a pessoa fez um processo de regressão e ela se viu numa nave, foi abduzida e um extraterrestre estava colocando um chip no estômago dela. E aí o terapeuta tirou o chip, jogou fora e ela se curou da gastrite. Se a memória é verdadeira, se não é, se foi abduzido, para a gente pouco importa. As pessoas perguntam, e na regressão, se eu voltar para outra vida, porque eu sou espírita, eu acredito nisso. Ótimo, cara, o processo é o mesmo. Depende da crença da pessoa. Mas eu acredito muito em caminhos. Então, qual é o caminho que você quer para resolver o teu problema, né? Então, o cérebro reptiliano na neurociência, né? A mente consciente e subconsciente na hipnose, cada um conta a mesma história de uma forma diferente, né? Mas que faz sentido para aquela pessoa, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa evolução, acredito em caminhos e não acredito na hipnose como a verdade absoluta. Agora, como o Beto falou, são poucos os casos que não funcionam. Quando a pessoa já te procura, cara, ela já está ali, já meio que já suscetível, ali, disposta a resolver o problema dela. Tem uma pergunta, fugindo até um pouco do que vocês estão decorrendo aí, mas assim, vocês acham que essa hipnose de entretenimento, né, que é o cara comer uma cebola achando que é uma maçã, aquelas coisas que a gente já viu, esse entretenimento enfraquece o movimento de vocês? Que, tudo que vocês falaram aí são coisas positivas, são coisas sensacionais, assim, é muito bom melhorar o foco, fazer com que pessoas terminem com vícios, etc. Vocês acham que o entretenimento faz com que a hipnose possa ter cara de charlatão? Cara, eu particularmente, assim, eu acredito que mesmo o marketing da controvérsia, ele gera audiência. Então, assim, o fato do Pyong ter ido pro Big Brother, eu considero o Pyong como um dos caras que alavancou muito a hipnose no Brasil, né, junto aí com o Alberto Deliso, grandes nomes aí da hipnose. O Alberto Deliso é campeão de memória, enfim. São ícones. Mas, por exemplo, o fato do Pyong ter ido pro Big Brother, colocado lá, a questão da hipnose, gerou atendimento para mim, gerou audiência, né? Eu tenho até alguns vídeos com ele, alguns trabalhos que a gente faz junto, mas mesmo sendo controverso ou não, gera audiência e desperta nas pessoas a curiosidade de saber e de entender. Ainda assim, a hipnose durante muito tempo foi discriminada, né? As pessoas têm essa coisa do misticismo, né? da magia, e cara, o que se faz no palco é o que a gente poderia fazer aqui agora sem problema nenhum, mas sempre teve esse ar de mistério, né? E eu vejo o entretenimento como uma porta de entrada mesmo para divulgar o trabalho, né? Existem uns caras de um grupo chamado Magicamente, eles fazem espetáculos de hipnose em São Paulo, né? São 3 caras, né? São amigos, e cara, eles fazem espetáculo para 200, 500 pessoas, né? 50 pessoas sobem no palco e tudo, e é super, super produtivo, né? Isso acaba, né, pelo menos na minha opinião,
divulgando aí a hipnose de uma forma positiva. Também acho, concordo que gera audiência e assim, de uma forma ou de outra a pessoa vai entender se por entretenimento ou não eu estiver mordendo uma cebola como se fosse uma maçã, é porque funcionou a hipnose, porque não é possível, né? Então assim, tá engraçado pra caramba, mas é impossível que a pessoa não veja que realmente funcionou o negócio. Então vamos pro segundo bloco. Pra você que tá aí, vai passar 10 segundos. Pra nós aqui, nós vamos ali no banheiro, vamos pegar uma cerveja nova, vamos pegar uma bebida diferente e a gente vai voltar no segundo bloco do Depois de Umas. Eu queria te falar que você falou lá dos dedos cruzados, e depois eu explico. Tudo é técnica, cara. Tudo tem um porquê, entendeu? E algumas coisas são atividades ideomotoras que a gente chama para enganar a tua mente, para rebaixar o teu fator crítico. Então, quando você entrelaça os dedos, estica a mão e coloca para cima, fisiologicamente os teus dedos vão inchar. E isso vai fazer com que você não consiga tirar. Entendeu? Então, quando você tenta tirar e não consegue, automaticamente a tua mente fala, caramba, ferrou, deu certo, caramba, colou minha mão e tal. Aí, a partir daí, eu rebaixei a tua faculdade crítica, eu vou começar a te dar sugestões, entendeu? Então, Você sabe quem fazia isso, Roosevelt? Você já ouviu falar do Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler? Sim. O que ele fazia? Quando ele ia fazer... antes do partido nazista tomar o poder. Foi um pouco antes, né? Ali por volta de 37... O Goebbels colocava o Hitler num palco com uma altura bem alta. E aí as pessoas que ele queria convencer de alguma coisa, ele colocava nas primeiras cadeiras e forçava o cara a assistir o Hitler assim. Porque isso diminuía o fluxo de sangue para a cabeça. Então, automaticamente diminuía a oxigenação. E automaticamente também o sangue é rico em ferro. E o ferro está ligado aos nossos processos de irrigar o cérebro com as nossas vontades, enfim. E aí ele colocava os caras ali numa posição de suscetibilidade para receber sugestão. Legal. Na Inglaterra tinha a BBC e quando começaram a bombardear Londres e a Inglaterra, eles criaram uma estação de rádio no navio que funcionava do lado da BBC. Então você lembra, né, os dials de antigamente, que às vezes pra você chegar ali numa estação, era aquele negócio que tava sambando pra um lado pro outro até ficar o estéreo ligado. E ele colocou um pontinho pro lado. Então muitos ingleses iam e colocavam naquele ali sem se ligar que não era BBC. E ele, cara, ele só dava notícia ruim. E a BBC tinha uns programas que liam livros, poesias, umas coisas assim pra aumentar o ânimo. E eles começaram a colocar só poemas e poesias que ou eram tristes ou que só tinham as vogais O e U pra fazer a sugestão de... Porque pro inglês, né, o blue significa algo depressivo. Pra gente o azul é uma cor alegre. Pro inglês falar que alguém tá blue, tá triste. Então era muito blue os discursos pra ir acabando com a moral do... O cara era um gênio do mal, né, mano? O Léo foi pegar uma breja, voltou com uma coquinha, velho. Aí não dá, bicho. Uma coquinha, vocês não acreditam, pitulinha. eu esqueci de pôr breja na geladeira pra gelar. Caçulinha. Só tinha aquela. Aí que catei uma caçulinha aqui pra não ficar sem beber nada. Caralho, eu saí da pior do mundo pra, na minha opinião, top 3 das melhores, que é a Sierra Nevada. Essa caçulinha é tipo um Yakult das Coca-Cola, né, velho? Pra dar aquele o gás, todinho mano, da Coca-Cola. Acabou o podcast, cantar uma ópera dos sapos aqui em casa. Voltamos então pro segundo bloco do Depois de Umas. Eu acho o mais legal de tudo é esse ponto que a gente entendeu que o Roosevelt falou, quanto mais você se permitir, você vai chegar mais próximo desse estado de concentração máxima, que é a hipnose. Um estado altíssimo de concentração que as pessoas pensam que é o contrário, que é um estado totalmente de perda de consciência e é o contrário, né? Mas se você racionalizar por causa que te dá um desespero por alguma coisa, você sai desse estado automaticamente. Responde muito da pergunta que é se a gente faria alguma coisa que a gente fosse contra a nossa vontade e várias outras coisas. E outro ponto interessante aqui da gente poder trazer é, e o que já deu errado enquanto vocês estavam hipnotizando? E o que já deu errado? Então, eu acho que quem tá ouvindo do lado de lá, antes que a gente finalize, antes que o Roosevelt conte porque ele não acredita, quer muito saber o que deu errado. O que já deu errado, Beto, pra você? Quando você tava tentando hipnotizar, alguma vez que deu algo muito errado que você lembre, assim, de primeira? Pra mim que é triste. Eu atendi uma pessoa que tava com muita dor, porque ela fez uma cirurgia. A anestesista, infelizmente, acertou um nervo.
E ela ficou com uma dor neuropática muito grande. Eu fui hipnotizar na casa dela, tudo, e deu muito certo. Ela não movimentava muito as pernas, tinha muita dor, desmaiava de tanta dor. E foi muito lindo esse dia, e outras vezes que eu fui, ela hipnotizada, não sentia dor, conseguia que tocasse as pernas dela sem ela desmaiar, tudo. Só que aí teve um período, logo depois de muito tempo, ela evoluiu muito bem, hoje em dia ela anda, tudo, mas teve um período que ela estava no hospital, e ela tinha implantado um eletrodo, né, uma outra técnica que ela implantou um eletrodo, tudo, e ela estava com muita dor. E nesse dia eu fui no hospital buscando ajudá-la, dei as sugestões que eu normalmente dava para ela que funcionava, e naquele dia nada funcionou. Então aquele dia foi um dia muito difícil para mim, porque eu já tinha tido com ela a experiência de a sugestão de não ter dor e ter funcionado muito bem, e naquele dia nada dava certo. Ela sentia muita dor, ela abria os olhos desesperada, com muita dor. Então aquele dia foi bem difícil para mim. Um dia que não deu certo. Vários fatores podem contribuir para dar certo, não, e são muitos fatores mesmo, que nem adianta dizer aqui. Mas, por exemplo, tem várias vezes no entretenimento que você dá uma sugestão, acredite que a pessoa ia, por exemplo, abrir os olhos ali sem lembrar o nome, ou até mesmo a hipnose de palco, e a pessoa lembra. E você age com naturalidade e fala assim, olha, não é um erro do hipnólogo, nem da pessoa. A gente tem, inclusive, tomar muito cuidado e falar assim, olha, não é você que não é hipnotizado. Não. Nesse momento, por algum motivo, não funcionou, mas continua tentando, continua participando, tendo experiências, porque, como eu falei, é um aprendizado, cada vez pode ir melhor. Sim. Então, jamais desmerecer por não dar certo, colocar a culpa no cliente ou colocar na culpa no hipnólogo. Às vezes são várias situações que interferem. Complementando o que o Beto falou de sair do automático, quando você entra no estado de transe, você volta para um estado natural em que todo mundo queria viver. Porque enquanto a gente está conversando aqui, você está preocupado com amanhã, tem que levar o cachorro no veterinário, tem que lavar o carro, tem que fazer compra, semana que vem você vai ter uma coisa do trabalho. A tua mente consciente, ela está processando 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, quando você falar, poxa, eu voltei do estado letárgico, você voltou como você deveria viver toda a sua vida, tranquilo. Né? Os teus pensamentos, como o Beto falou, voltados para o agora e não para daqui uma semana, daqui 2 semanas. Né? Então, é só de você entrar e sair desse estado, de hoje para amanhã, você já vai ter uma noite de sono assim, absurdamente revigorante. Só porque você saiu, né, do teu... e aí a gente fala lá de simpático e parasimpático, né, na medicina, né, tu saiu do teu estado de luto. Né? O que acontece muito nesses processos terapêuticos é que, a teoria quando um cachorro está lutando com outro cachorro, ele não para lamber as feridas. Então, a gente, o tempo todo, a gente está lutando para sobreviver, para prover para os filhos, para a esposa, né? Quando algumas pessoas entram no estado de transe, eu tenho certeza que o Beto tem inúmeros depoimentos disso aí, quando a pessoa entra no estado de transe, muitas vezes ela entra numa catarse emocional, cara, quer botar para fora aquilo tudo, está ali empilhado, guardado. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que tiram férias, e no primeiro dia de férias, garganta inflama, tem diarreia, tem insônia, febre, porque ali a mente entendeu que, olha, ele parou de lutar, agora vamos curar o corpo aqui, colocar tudo para fora aqui que está ruim, porque ele parou de lutar, e aí a pessoa fica doente, as férias todas aí se recuperando. Isso aí, senhores. E mais do que o que já deu errado, histórias engraçadas. Aqui o Depois de Umas é cheio de histórias engraçadas. Então eu imagino que vocês também têm umas histórias engraçadas. O Beto passou por essa situação que deu errado, que não foi nada engraçada, mas foi uma situação que deu muito errado, né, Beto? Mas deve ter situações engraçadas, que deu certo ou que deu errado. Não importa se... As que dão certo eu acho que são as mais engraçadas, pra te falar a verdade. Eu já vi uns vídeos do Roosevelt excelentes do moleque que viu o Neymar do lado dele. É maravilhoso. Já, cara, eu vi alguns, mas assim, contem aí vocês. Beto, história engraçada que já aconteceu com você. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo, assim que eu fiz o meu primeiro curso de hipnose, hoje meu professor é amigo pessoal, a gente tem projetos aí. Eu fiz meu primeiro curso de hipnose, 2 dias, no final de semana, e na semana seguinte eu fui ministrar uma palestra no instituto aqui de cursos, né, daqui de Brasília, para 40 mulheres. Né? E aí fui lá fazer uma palestra de coach, tudo, e no meio da apresentação tinha lá que eu era hipnólogo, né, hipnotista e tal. E aí no intervalo o pessoal falou, você hipnotiza a gente? Faz hipnose aqui com a gente e tal. E aí eu falei, cara, e agora, né? Primeira vez, tudo. Aí a dona do lugar veio e falou assim, mas você já faz tempo hipnose? Eu falei, já há muitos anos, né? Porque eu precisava gerar autoridade. Eu falei, não, já faço há muitos anos e tal. Não, então faz com o pessoal aí, tudo. Ok.
Aí fiz lá a mão colada, né, para você ir selecionando, que são as pessoas que estão mais suscetíveis. E aí ficaram lá 5 pessoas, dessas 5 peguei uma. E aí, assim, fiz ela ver a Xuxa na dona lá do lugar, fiz ela falar japonês, fiz todo mundo desaparecer da sala, e foi super legal, né? E aí, no final, quando terminou, a dona falou, poxa, pô, legal, gostei muito e tal, só queria ver com você aqui, porque, assim, tem uma moça que tá caída no chão desde a hora que você colou a mão, e tem uma outra que tá catatônica lá fora. Aí eu queria ver o que você pode fazer pra resolver. Eu falei, cara, agora lascou. Aí a que tava no chão, tava caída lá no chão, já durante toda essa apresentação. Aí eu fui lá, falei, ó, vou contar de 1 até 5, você vai voltar por aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, voltando por aqui agora. Ela abriu o olho e tal, né? Tava em carne, beleza. E aí, quando eu saí da sala, tinha uma sentada na cadeira, tipo essas cadeiras de escola, porque lá é um lugar de curso, né? E ela, assim, olhando para cima, pro além, assim, um olhar fixo, né? Olhando para cima. E aí eu falei, olha, eu vou contar de 1 até 5, você vai voltar por aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, voltando por aqui agora. Ela, oi. Cara, agora entrou no loop. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? Eu falei, cara, vou ligar pro meu instrutor pra ver como é que faz. Tem um call center da hipnose, tem um helpdesk. Desse estado aqui. Cara, não tava no manual. Não tava no manual. Cara, e ela catatônica, e aí eu pensei, falei, cara, não é possível. Aí, beleza. Aí tive uma ideia, falei, cara, vamos ver se vai funcionar. Aí cheguei perto dela, né, e todo mundo olhando, querendo saber como é que ia fazer ali, né. Aí cheguei perto dela e falei assim, olha, eu sei quem você é, eu sei o que você está fazendo aqui, mas aqui não é o lugar e a hora apropriado para você estar aqui. Você está atrapalhando ela. Então eu vou contar de 1 até 5 e eu vou pedir para que você vá embora e deixe ela aqui com a gente. 1, 2, 3, 4, 5. Ela abriu o olho. Eu falei, tá tudo bem? Ela, tudo. Eu falei, qual é o seu nome? Ela, fulana. Ah, não, tranquilo e tal. E todo mundo olhando, né? Aí eu falei, a gente pode conversar ali? Aí, não, pode, vamos lá. Eu fui na salinha com ela, tudo. Eu falei, você tá bem? Tudo. Ela falou, não, tô bem. Eu falei, você é espírita, né? Ela falou, sou. Eu falei, você tava incorporado. Ela tava. Eu falei, tá. Ela falou, mas não fala pra ninguém não, porque o pessoal aqui é meio preconceituoso e tudo e tal, mas foi isso que aconteceu mesmo e tal. Eu falei, caramba. Beleza, aí voltei pra sala, aí todo mundo naquele alvoroço pra saber e tudo, né? E aí a minha perguntou, por que isso aconteceu com ela e tal? Eu falei, não, isso é o seguinte, tem gente que entra num transe tão profundo, mas tão profundo, e fica daquele jeito. E ela tava escutando tudo que tava falando, não tava fulana? Tava escutando tudo, tava tudo tranquilo, né? E aí depois disso aí, eu falei, cara, eu tenho que estudar mais hipnose, porque vão surgir outras situações e eu não vou saber lidar. E aí para mim foi um grande aprendizado. Só que aí eu tive essa sacada e o bom senso de entender a crença dela. Isso influencia muito, às vezes, no processo, né, para tirar ela daquele estado. Mas assim, Ruso, se você não tivesse feito isso, ela ia ficar assim para sempre? Não, cara. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora ela ia voltar pro estado dela normal, entendeu? Então, assim, ela aproveitou uma situação de foco, concentração, de relaxamento, e aí ela seguiu com a crença dela religiosa, e aí manifestou um fenômeno. Aí, como eu falei, eu não entro na crença se é real, se não é, né? Mas essa foi uma das situações, e a outra foi quando eu decidi ser hipnoterapeuta. Eu falei, não, hoje eu vou ser hipnoterapeuta e vou atender, né? E aí peguei uma amiga minha que tinha uma pessoa que estava assim, muito destruída psicologicamente. Falei, não, eu sou um super-homem, eu vou resolver lá. E aí ela foi para lá, contou a história dela, assim, história bem pesada mesmo. E ela falou, não, quero fazer o tratamento. E aí a gente fez uma indução. Quando eu comecei a fazer indução, pedi para ela ir para um lugar bonito, um lugar, né, que ela gosta e tal. E aí ela falou, tá tudo escuro, eu não consigo ver nada nesse lugar. Cara, e a face dela foi paralisando. Nessa hora, cara, eu falei, cara, essa mulher vai ter um AVC aqui. Essa mulher vai ter um AVC e eu vou ter problema aqui. E aí na hora eu interrompi o processo. E aí falou, olha, acho que você não está preparado, acho que não é o momento para a gente fazer isso, vamos marcar para um outro dia, né? E também eu tinha feito uns 2 cursos só. E aí depois, muito tempo, eu fui entender que ali ela ia entrar no que a gente chama de aberração, que é um processo de catarse emocional, onde a melhor forma de você fazer o tratamento é alcançar esse estado, onde ela ia colocar para fora tudo que estava ali ligado dentro dela. Mas eu, por imperícia, né, por falta de experiência, interpretei de outra forma, fiquei com medo,
interrompi o processo. Depois que isso aconteceu, eu falei, eu só vou atender no dia que eu realmente estiver pronto, que eu fizer formações que realmente me dê condições de atender as pessoas. Eu fui buscar outros cursos, né, tanto aqui quanto fora, e só depois que eu fiz esses cursos, né, algumas escolas o Beto conhece, e fez também esse tipo de curso, aí que eu passei a atender. Então, assim, hoje, para mim é muito mais tranquilo, né? Aí você tem, às vezes você tem que exorcizar a pessoa, né? Às vezes tem várias coisas, né? Eu já tive gente que vomitou na sessão, e aí normal, né? O pau quebra lá, mas tranquilo. Hoje eu já tenho essa maturidade. Então deixa eu entender, peraí, primeiro tem uma pessoa que você vai hipnotizar e o espírito aproveita desse fator crítico e incorpora. Um ponto número 1, a pessoa incorporou um espírito. Olha que doideira isso aí pra quem pensa que é brincadeira. Pra quem pensa que isso é brincadeira, que dá pra fazer, que, enfim, a lenda Fábio Puentes, tem aqui, como a gente falou antes, às vezes dá errado, às vezes dá certo. Tem um vídeo muito legal do Fábio Puentes que ele foi há um tempo atrás, não é um pouco tempo, mas há um tempo atrás, num programa que tinha do Porchat com a Tata Werneck, se eu não me engano, no Multishow, e não conseguiu hipnotizar os dois, ele já conseguiu fazer outras coisas em outros lugares. Essa que você falou de ficar com a cabeça de um lado e o pé do outro e virar uma barra de aço, ele fazia constantemente por aí. Então, olha só a complexidade do negócio. Na outra, você imaginar que a pessoa ela realmente estava indo para um caminho que não era o melhor, né, pra ela e pra você, então já você achou que a pessoa tem um AVC. Cara, realmente tem que estar preparado, né, cara? Porque se você não tá preparado pra lidar com as situações, você tá brincando com fogo. Literalmente, você tá brincando com alguma coisa que você não deveria, né? E é muito difícil. Eu imagino que pra vocês chegarem num ponto de falar assim, bom, agora eu estou preparado. Não sei se vocês já chegaram em algum momento e dizer assim, será que eu tô fazendo o correto? Será que eu não deveria esperar mais? E aí, Beto, antes de falar das suas histórias engraçadas, quando foi que você percebeu que tava fazendo, que não tava legal, assim, que você precisava estudar mais, como o Roosevelt falou, eu preciso parar um pouquinho e estudar mais. Teve um momento que você parou e falou, tem que estudar mais? Até hoje eu estou estudando, estou fazendo pós-graduação, fazendo cursos com psicólogos e com outros profissionais da área também. É um aprendizado constante, até porque cada pessoa é diferente, a gente nunca sabe as reações que vão ter. Então é algo muito sério, a gente está mexendo realmente com a psique humana. Tem muitas pessoas precisando de ajuda, mas a gente está preparado para ajudar essas pessoas. Então realmente é algo muito sério. Tem que ser um estudo constante. E estar preparado para o que vem. E muitas vezes essa troca, que por exemplo, essa história que ele está falando, isso já vai me ajudando como hipnoterapeuta. Você está num curso, ouve histórias, vê atendimentos, você também vai aprendendo. E a hipnose foi algo que aconteceu comigo também. Eu também vim da formação de coaching, PNL, outras técnicas antes de conhecer a hipnose. E a hipnose foi a primeira técnica que eu digo assim, cara, eu já aprendi e já pratiquei. No mesmo dia, eu fiz um curso de 2 dias, no meu primeiro curso. No primeiro dia eu aprendi a hipnotizar. E eu já cheguei à noite em casa e já hipnotizei meu sobrinho. Então foi algo que assim, eu já comecei a praticar desde o começo que eu comecei a estudar hipnose. Eu atendia um grupo de emagrecimento, tudo. Eu ofereci gratuitamente sessões para todas as pessoas. Então eu aprendi e já coloquei em prática no dia seguinte. Então isso assim, no mesmo dia, né? Então isso me ajudou muito. Tá cada vez mais aprendendo, evoluindo, crescendo, porque é algo muito sério mesmo, viu, gente? Muito sério. E aí fica até um alerta. Muito cuidado com pessoas inexperientes mesmo. Acho que todo mundo, claro, tem que passar, tem que aprender como eu aprendi, como o Roosevelt aprendeu. Mas muito cuidado com pessoas que são, vamos dizer assim, aventureiras nesse mercado. Porque como um curso de coach, como um curso de PNL, ele é aberto a qualquer um, né? Psicanálise. A hipnose não é regulamentada, então qualquer pessoa pode fazer qualquer cursinho, até online, e dizer que é hipnoterapeuta. Infelizmente isso acontece. Então o Roosevelt falou algo anteriormente, que falou, poxa, procura ver se é uma pessoa séria, ver se tem referências, ver qual é a base daquela pessoa. Não precisa necessariamente ser da área da saúde, como algumas pessoas prezam. Eu conheço muitos hipnoterapeutas que são excelentes, que estudaram muito, não são da área da saúde, mas estudaram, estão ali progredindo, aprendendo. Então tem que ter muito esse cuidado, viu? Realmente é algo muito sério, gente, muito sério mesmo. Quando a gente fala de hipnose de entretenimento, tem muita gente que replica, né, o que vê no YouTube e já chega, vou hipnotizar meu amigo, vou hipnotizar tal pessoa. Só com o que eu aprendi no YouTube, muito cuidado, porque você está mexendo com a mente humana. E aí, como o próprio Roosevelt falou,
Ali a pessoa entra no estado favorável, por exemplo, para vir uma emoção que talvez ninguém esteja preparado para receber. Pode acontecer o que aconteceu com ele, né? E a gente não sabe como lidar. A pessoa entrar no estado hipnótico, por exemplo, e demorar a voltar, não, ela vai sempre voltar, mas às vezes demora, né? Na hora que você fala, abre o olho, a pessoa não abre, e aí? Todo mundo acha que ela que ela vai morrer, que ela vai acontecer alguma coisa, então tem ela abre o olho e fala, oi. Fala, a agulha quebrou, né? O que aconteceu com a pessoa? Não faço ideia. Mas, Beto, além de ser sério e tudo, já aconteceu alguma coisa engraçada com você? A hipnose de entretenimento, a gente tem que estar sempre preparado para que ocorra a falha, né? De você dar uma sugestão e aquela sugestão não ser aceita pela pessoa. Eu lembro no primeiro show de hipnose que eu fiz, tinham poucas pessoas, o que já é ruim, porque quanto mais pessoas tem no show de hipnose, você consegue selecionar as pessoas que são mais suscetíveis. Então é feito todo um trabalho para selecionar. Quando já tem poucas pessoas, você sabe que daquelas pessoas, pouquíssimas vão ser suscetíveis. E aí foi engraçado que foram poucas pessoas pro palco e uma das pessoas era obesa, sabe? Sem discriminação nem nada, tá, gente? Mas é porque é o seguinte, é muito comum na hipnose de palco a gente fazer algumas sugestões de colar a mão, a pessoa fica colada na cadeira e a gente oferece dinheiro, oferece celular, se a pessoa levantar e pegar vai ficar sendo dela, né? Uma sugestão quebrada. Ok. Como eu era marinheiro de primeira viagem, eu não tinha tido tempo, eu não tinha dinheiro na carteira para falar assim, se você levantar da cadeira e pegar os 50 reais, os 50 reais é seu, e ninguém levanta, né? E aí eu só tive tempo de passar na mercearia e comprar chocolate, cara. E aí eu colei todo mundo ali a mão, colei, a pessoa perdeu a voz, eu colei a pessoa na cadeira. E aí não era obesa, né? Na hora que eu falei, se você levantar, você vai pegar o chocolate. Cara, a pessoa abriu o olho e ela tentou levantar, não conseguiu. Aí ela olhou pro chocolate, fez uma força tremenda e conseguiu levantar e foi pegar o chocolate. É o poder da mente, cara, tá vendo aí? Chocolate, não tem o que explicar. Ia acontecer comigo com cerveja, certeza. Eu ia falar a mesma coisa. Se botasse cerveja na minha frente, cara. Nossa, imagina, torresminha, cerveja. Dependendo do contexto, elas vão funcionar ou não. Depende muito do contexto. Uma vez eu estava hipnotizando uma pessoa lá no Conjunto Nacional. A gente juntava um grupo de pessoas e ia hipnotizar no Conjunto Nacional. E eu estava hipnotizando. Roubaram a carteira dela. Ixi, não, eu hipnotizei uma cantora. Cara, essa cantora, ela aceitou toda a sugestão que eu dava. Ela colou na cadeira, a mão ficava colada na testa, não soltava, ela esquecia o nome. Aí teve uma hora que eu falei pra ela o seguinte, você vai perder a voz. O que vocês acham que aconteceu com a cantora? Entrou em modo de suspensão de hipnose na mesma hora. Falou, não, tô fora. Tô fora. Imagina para uma cantora perder a voz, o que isso significa. Para vocês verem o quanto que, dependendo da sugestão, ela pode ser aceita ou não, de acordo com o que a pessoa vive. Então, agora sim. A voz, então ela não perdeu a voz. Ela aceitou todas as sugestões e essa de perder a voz ela não aceitou. Ô Beto, por isso que não deu certo, que eu não esqueci meu nome. Porque eu não sei o meu nome. Meu nome é Farofa Carlos Biriba. Carne, aí matar a charada. Você acabou de resolver, ó. Mexicano, André Wala, ele ficou confuso. André, eu lembrei de uma aqui também, cara. Foi bem no Natal do cara que viu o Neymar, você viu o vídeo, né? Tinha lá na sala, tinha os familiares lá, tinha uns 12 familiares. E sempre tem, nesses grupos sempre tem o cético, o engraçadinho, o sério, né? O mais, sempre tem o tio. Aí tinha lá o tio do meu amigo, né? Tava com a perna machucada, a perna quebrada e tudo, sentado lá. Aí ele falou, cara, faz lá com meu tio. Aí eu falei, se ele quiser, ele vem aqui, eu faço. Aí, tio, vem aqui. Ele falou, não acredito nesse negócio não. Eu falei, tá bom, mas eu vou aí. Aí sentou lá na cadeira e tudo. Aí coloquei ele em transe, aí eu falei, cara, o que vocês querem que eu faça com ele? Ele falou, cara, meu tio é botafoguense roxo e a gente quer que ele torça pro Flamengo, quer que a gente mude pro Flamengo, né? E aí eu fui... Queria ver você fazer o Botafogo ser campeão, aí eu queria ver. Aí... O Beto é botafoguense. Aí eu fui e dei a sugestão direta, Léo, pra ele, que ele abriu o olho e ele ia ser flamenguista. Aí eu falei, agora você é flamenguista, você sempre foi flamenguista, é o seu time do coração, vou contar de 1 até 5, você vai torcer pro Flamengo. Contei de 1 até 5, ele abriu o olho, falei, e aí, pra que time que você torce? Ele, Botafogo. Eu falei, cara, de novo,
Que time você torce? Ele falou, Botafogo. Aí é que vem aquela questão do caminho, né? Aí eu coloquei ele em transe de novo, fechou o olho e tal. E falei pra ele, olha só, o hino do seu time do coração mudou. Agora o hino do Botafogo é uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. E esse é o time, esse é o hino do seu time. Eu vou contar de 1 até 5, você vai abrir o olho e vai cantar o hino do seu time de coração. Aí ele abriu o olho, o sobrinho tudo pegou o celular pra gravar, né? Falei, cara, que time que você torce? Ele falou, Botafogo. Eu falei, tá bom. E qual é o hino do Botafogo? Você sabe cantar? Sei. Aí eu falei, canta aí. Ele, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. E aí o pessoal filmou e tudo, né? E aí depois que eu tirei ele do transe, que ele abriu o olho, ele, cara, eu não acredito que eu cantei esse hino e tal. Ou seja, ele tinha consciência daquilo, né? Ele se permitiu fazer aquilo. Ele falou, cara, absurdo, apaga esses vídeos aí, pode apagar esses vídeos aí, rapaz. Isso aqui, os moleques rindo e tal. Aí espalharam no grupo da família e tudo. Ai, cara, muito bem. Isso aqui dava um episódio para uns 58 episódios, mas infelizmente a gente chegou no final do nosso episódio. Espetaculado depois de umas. Vamos começar com as nossas considerações finais. Eu vou começar comigo mesmo aqui. Cara, depois de umas é muito, muito, muito legal saber como a ciência consegue fazer algumas coisas que a gente às vezes desconfia nesse momento de pandemia. É muito importante falar sobre isso. É muito legal ver como que a gente consegue influenciar nossa mente, como que a gente consegue controlar nossa mente. A gente tem sempre o controle total, entender melhor que nem sempre o que a gente desconhece é porque não funciona. Talvez a gente precise se aprofundar um pouco mais nos nossos assuntos. Depois de umas, mais uma vez, muito legal ter convidados por aqui, muito legal aprender um pouco mais sobre hipnose e saber que a gente consegue avançar aí no poder da nossa mente passo a passo, com relaxamento, com indução, entender que a gente pode chegar lá em vários pontos se a gente se permitir. Vou passar a palavra para o meu amigo Léo Lousada para as suas considerações finais. Senhor Léo, depois de umas foi um prazer ter feito esse exercício de relaxamento, querendo dormir que nem um bebê hoje. Eu posso não ter esquecido meu nome, mas a minha mão pesou, eu quase entrei aqui num sono profundo. E a gente aprendeu hoje que a hipnose te ensina foco, nem que seja fazendo você pensar que é uma câmera fotográfica. Ai, meu Deus do céu. Então, passando a palavra aqui pro meu convidado de hoje, Roosevelt Feitosa. Depois de umas eu continuo sem acreditar em hipnose, porque quanto menos eu acredito, mais eu busco saber e conhecer sobre hipnose. O dia que eu acreditar em hipnose, eu vou parar de aprender, e eu não quero parar de aprender sobre hipnose. Excelente, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. Vou passar a palavra pro Fredão Ribeiro. Depois de umas... Cara, depois de umas, foi uma experiência muito legal saber um pouco mais sobre um assunto pelo qual eu tenho muita curiosidade. Já falei pro Roosevelt que minha próxima ida ao Brasil, eu quero ir lá ser hipnotizado porque eu tenho curiosidade. Filma. No Brasil ou não, hein, Fred? Online, faz online. Aonde você estiver, a gente se encontrar. No basement, e depois de umas... lugar que você vai. Aonde mais? Você vai te encontrar. Como assim te encontrar? Ele vai dizer que eu tenho forças pra sair do basement, né? Vai ser isso que vai resolver. E depois de umas, eu acho muito legal aprender um pouco mais, achei muito legal aprender um pouco mais sobre essa forma de, na linguagem que eu uso no dia a dia, dar uma hackeada no seu cérebro e fazer você ver e você experimentar coisas estão lá, guardadas, mas às vezes a ligação não foi feita, a conexão não foi feita. Muito bem. Passando a palavra, então, para Beto Barros. Depois de umas... Rapaz, hoje eu pude perceber que quando a gente tá concentrado aqui na live, o bicho vai pegando. Pra você que não tá aqui na live, vou fazer a parte de acessibilidade aqui do podcast. O Beto Barros acabou de levantar um monte de latinha de Skol Beats ali. 36 latas, né? Eu contei aqui, foram 36 latas.
Essa mensagem que eu quero deixar para vocês é: cuidado com os filmes que vocês permitem passar na mente de vocês. Muito cuidado com isso, tá? Isso pode interferir muito no dia a dia de vocês, na vida de vocês. Então comece a selecionar mesmo esses filmes mentais, esses pensamentos, porque vocês vão ter resultados melhores com isso. Muito bem. Obrigado, Beto. Obrigado pela presença. Senhor Carlos de Deus Alves Farofa, que não sabe o nome, não esqueceu o nome, mas depois de umas, eu descobri que hipnose não é comer cebola achando que é maçã, é muito mais do que isso. Depois de umas, eu acho que é um tratamento super válido e que eu super fui preconceituoso. E depois de umas, eu duvido alguém fazer eu cantar um hino do Flá. Eu não falo esse nome. Eu tô mais assim. Valeu. Ai, cara, muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, a gente tá chegando no final de mais um Depois de Umas. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora escutando a gente. O Depois de Umas tá em todas as plataformas digitais. Estamos também no YouTube e no Instagram, @Depois de Umas. Manda sua mensagem pra gente que pode sair aqui no Depois de Umas no 61998831316. E se você estiver no YouTube, você pode passar por algum momento que você vai escutar algo assim: olá, eu sou o Cauã Raymond. E é a hora de você sair da plataforma e ler um livro. Um abraço, até mais, valeu, gente. Valeu, galera. Valeu. Aquele abraço.